galera, beleza? Aqui é Alexandre Miranda, professor de língua portuguesa. Sejam muito bem-vindos ao canal Grammatics para mais uma aula sobre colocação pronominal. Na última aula a gente viu um pouco sobre próclise. Vimos as regras e os critérios que são necessários para que ocorra a próclise. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre ênclise e mesóclise, tá bom? Antes de começar a aula, eu peço para que vocês façam inscrição no canal, deixem aquele like e também compartilhem o vídeo da aula se vocês gostarem, tá bom? Ativem também as notificações, assim quando houver uma aula nova aqui no canal, vocês ficarão sabendo rapidinho. Beleza, gente? Vamos lá! Então, vamos falar um pouquinho sobre colocação pronominal. A gente já falou quais são os tipos de colocação pronominal: mesóclise, próclise e ênclise. Inclusive, já falamos sobre a próclise e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a ênclise e a mesóclise, tá bom? Ênclise. O que é ênclise? A ênclise é a colocação pronominal depois do verbo. Exemplo: amo-te, querida. Aí você tem o pronome oblíquo te sendo empregado depois do verbo. Por quê? Porque esse verbo ele está começando a oração. Então você não pode colocar esse pronome oblíquo de jeito nenhum antes do verbo. Isso significa dizer que te amo está errado. Embora todo mundo fale te amo, gramaticalmente está errado, não está correto. Então o correto é amo-te, tá bom? Agora, você pode continuar falando te amo sem problema para sua namorada, namorado, marido, esposa, não tem problema, tá? Porque, inclusive, se você falar amo-te, a pessoa vai até achar meio estranho, vai perder até um pouco da expressividade da mensagem que você quer passar. Então, amo-te, quando você for escrever, tá numa prova, uma avaliação, é amo-te, correto, tá? Te amo, você pode continuar utilizando no seu dia a dia sem problema. Até para que você não pareça pedante. E a mesóclise? A mesóclise é a mais fácil de todas para você gravar. Primeiro porque são poucos os casos nos quais ela ocorre. E depois porque o nome mesóclise ele é muito fácil de gravar. E aí você não vai confundir. Quando aparecer mesóclise, lembra de meio. Então a mesóclise é a colocação pronominal no meio do verbo. É o pronome átono no meio do verbo. Exemplo: informar-te-ei sobre o ocorrido. Informar-te-ia sobre o ocorrido. A mesóclise só pode ser usada no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Acabou. Fácil, tranquilo. Não tem nem muito o que falar sobre a mesóclise. Mas sobre ênclise a gente tem um pouquinho sobre o que falar, tá bom? Então vamos lá. Quando ocorre a ênclise vai ocorrer quando o pronome oblíquo tiver lá com o verbo que está iniciando a oração. Você está com o verbo lá no início da oração, você não pode botar o pronome oblíquo antes dele. Por exemplo, me dá isso. Está errado, tá? Você tem que botar esse pronome depois do verbo. Dá-me isso ou dê-me isso, tá bom? Então você não pode colocar o pronome oblíquo de jeito nenhum antes do verbo, no início da oração, tá bom? Sempre depois do verbo. Verbo no imperativo afirmativo. O imperativo atrai o pronome para a posição de ênclise, ou seja, para depois do verbo, tá bom? Verbo no gerúndio e verbo no infinitivo, a mesma coisa do imperativo. Vai atrair o verbo para o final e não para antes. Locuções verbais de infinitivo e gerúndio e locuções verbais de particípio. Nota que aí tem um asterisco. Asterisco, não asterístico. Asterisco está errado, tá bom? Tem asterisco aí. Por quê? Porque são casos especiais e a gente vai dar uma olhadinha em cada um deles, tá bom? Então vamos lá. Quando ocorre mesóclise? A mesóclise vai ocorrer quando a gente tiver um verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito em início de orações e depois de vírgulas. Se eu tiver algum elemento que atraia o pronome para a posição de próclise, aí eu não vou utilizar a mesóclise, tá bom? A mesóclise eu vou utilizar quando o verbo estiver no futuro do pretérito ou no futuro do presente e estiver iniciando a oração ou estiver depois de uma pausa, depois de uma vírgula, tá bom? Então vamos lá, gente. Primeiro a gente vai ver os casos de ênclise, depois a gente vê o de mesóclise, que é rapidinho, tá bom? Então, verbos que iniciam orações. É um caso aí em que ocorre ênclise. Amo-te, foi aquele exemplo que eu dei, tá? Te amo, tá gramaticalmente errado. E corrigiu-me sem demora.
Não me corrigiu sem demora, né? Me corrigiu está errado. Corrigiu-me está certo, porque esse verbo ele está começando a oração. Então você não pode botar o pronome antes dele. Você tem que botar o pronome depois dele, tá bom? Com verbos no imperativo afirmativo, nós temos também a colocação pronominal em ênclise, ou seja, depois do verbo. Exemplos. Dê-me um cigarro, em vez de me dê um cigarro, tá? Me dê um cigarro é o que as pessoas falam, tá? No seu dia a dia. Dê-me um cigarro é o que está certo para a gramática. Faça-me um favor. As pessoas falam, me faz um favor, né? Muita gente fala dessa maneira. Só que gramaticamente está errado, tá, gente? Uma coisa é o que as pessoas falam no seu dia a dia. É linguagem coloquial. Tranquilo, não tem problema nenhum fazer isso não, tá? Agora, se você tiver que fazer uma prova, tiver que escrever alguma coisa mais formal, aí você tem que observar a norma culta da língua portuguesa. Nesse caso aí, faça-me um favor, porque a gente tem que colocar o pronome depois do verbo que está no imperativo afirmativo, tá bom? Verbos no gerúndio é a mesma coisa do imperativo, tá? O delinquente sorriu, sentindo-se sortudo. Sentindo-se, que está no gerúndio, tá? E além disso, está depois de uma vírgula. Então, depois de vírgula, você tem que utilizar ênclise. Nunca a próclise, tá bom? Então, apareceu vírgula, você vai utilizar a ênclise. E além da vírgula aí, você tem o verbo no gerúndio, que também atrai o pronome lá para o final dele, tá? Para a ênclise. Com verbos no infinitivo, aí a regra meio repetitiva até. Quero enviar-lhe um lindo presente. Então, infinitivo, imperativo afirmativo, gerúndio. Você vai colocar o pronome lá depois do verbo e não antes do verbo, tá bom? O particípio é que fica de fora dessa. Você não pode botar o pronome oblíquo depois de um verbo no particípio, tá? Não pode. O particípio não entra nessa brincadeira. Só o infinitivo, o gerúndio e o imperativo afirmativo, tá bom? Nas locuções verbais de infinitivo e gerúndio, aí foi aquele asterisco que eu botei lá, são casos especiais, tá? Por quê? Porque você pode botar de duas maneiras. Devo enviar-lhe o presente. Devo-lhe enviar o presente. Ou você bota depois do verbo que está no infinitivo, tá? Ou você bota depois do verbo auxiliar. Olha lá, devo enviar-lhe o presente. Está depois do verbo que está no infinitivo, correto? Agora, devo-lhe enviar o presente está depois do verbo auxiliar, verbo dever, tá bom? Que está conjugado. Estavam enviando-me presentes. Estavam me enviando presente. Mesma coisa. Ou você bota depois do verbo que está no gerúndio, enviando-me, aí no caso, ou depois do verbo auxiliar. Estavam me enviando presentes. Tá bom, gente? Nas locuções verbais de particípio, por outro lado, você tem obrigatoriamente que botar o pronome depois do verbo auxiliar. Nunca do verbo principal, que é o verbo que está no particípio, tá bom? Porque não tem pronome oblíquo depois de verbo no particípio. Então, haviam-me dito a verdade. Haviam dito-me a verdade, estaria errado gramaticalmente, tá bom? Então, grave isso aí. Com locuções verbais de particípio, é sempre depois do verbo auxiliar, não depois do verbo principal. E aí a gente fala um pouquinho sobre a mesóclise, que, como eu disse, é muito mais simples, muito mais fácil e pequena, regra pequena. Não tem muito o que a gente falar sobre mesóclise, tá? Então, a mesóclise só ocorre quando há verbos no futuro do presente ou do pretérito, no início de orações ou depois de vírgulas. Exemplos: avisar-te-ei assim que possível. O verbo aí, ele está no presente, no futuro do presente, tá bom? Então, avisar-te-ei assim que possível, em vez de te avisarei assim que possível, que é o que as pessoas usam, mas está errado, tá? Avisar-te-ia se fosse possível, futuro do pretérito, seria algo como te avisaria se fosse possível, na linguagem coloquial, tá? E quando for possível, avisar-te-ei depois da vírgula. Então, a mesóclise vai ocorrer nesses casos aí. Acabou a mesóclise, muito fácil, muito tranquilo. Uma observação com relação à mesóclise é que, tirando, sei lá, o ex-presidente Temer,
Ninguém usa mesóclise na linguagem coloquial, né? Na linguagem do dia a dia, ninguém usa mesóclise. A mesóclise é encontrada em textos antigos, textos literários também mais antigos, tá? Aí você encontra a mesóclise. Do contrário, é muito difícil encontrar registros, hoje em dia, de mesóclise. Ela está em desuso, tá bom? Você vai encontrar muito próclise e ênclise. Agora, em concurso, cai mesóclise, claro, para pegar você desprevenido, que é o que não vai acontecer, porque você agora já sabe como empregá-la. E é isso aí, gente. A aula de hoje está terminando por aqui, uma aula rápida, tranquila. Eu espero que vocês tenham gostado e peço mais uma vez para que vocês façam a inscrição no canal. Isso é fundamental para que o canal continue crescendo, continue evoluindo. Ativem as notificações, deixem comentários, compartilhem esta aula se vocês gostaram. Lembrando que amanhã, às 17 horas, tem dica rápida aqui no canal. Aquela dica papum, para você pegar rapidinho aí, tá? Sextou, né? Então você pega aquela dica rapidinho de língua portuguesa para ficar mais esperto ou mais esperta para o final de semana. Beleza, galera? É isso. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.